Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. A parábola das 10 virgens, além de uma lição moral sobre vigilância e prontidão espiritual, ela tem uma forte ênfase sobre também a escatologia, e ela aborda o estado final da igreja de Cristo, e também fala sobre a preparação para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando haverá separação entre os pecadores, ou seja, a separação entre aqueles que estão despreparados e aqueles que estão preparados para encontrar com o noivo. E ao refletirmos sobre essa parábola, nós podemos compreender melhor sobre a preparação, uma preparação necessária da nossa parte para o retorno de Cristo, e o que isto implica para a igreja também nos últimos dias que nós estamos vivendo em cima desta terra. Nós vemos que esta parábola, ela fala a respeito do noivo e também o banquete, ou seja, o retorno de Cristo e a consumação do reino. O noivo, aqui nesta parábola, simboliza o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e o banquete ele aponta para a celebração do reino de Deus, e especialmente se trata do evento da união de Cristo com a sua amada igreja, e também se fala sobre o arrebatamento e também sobre a consumação do reino de Deus. E quando se diz o noivo vem,
assim como descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 7 ao 9, lá, aleluia, a palavra do Senhor diz: o noivo vem para celebrar a grande festa com a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E esta parábola, ela reflete o cenário escatológico, que se trata sobre a segunda vinda do nosso Messias, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele virá como o noivo para encontrar a sua noiva que está preparada. E o banquete é uma representação do estado de glória e de união eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ou seja, a vinda do noivo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ocorrerá de uma forma inesperada, quando ninguém, aleluia, imaginar sobre a volta dele, porque como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, lá diz que ele virá como o ladrão que vem à noite, aleluia. E ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora exata que o Senhor, Ele vai vir. E por isso, meus irmãos, igreja do Senhor, a igreja, ela precisa estar espiritualmente preparada para o encontro com Cristo. E a igreja somos nós. A salvação não é algo que pode ser adiada. E a preparação, meus irmãos, ela tem que ser uma preparação constante, porque a preparação, ela é essencial na vida do cristão. Porque o nosso objetivo é estar prontos para a chegada de Jesus, estar pronto para que quando a trombeta tocar, nós podemos encontrar com o Senhor. Ou seja, nós temos que viver em santidade e devoção à palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluias. A Bíblia Sagrada, ela diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9: bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Oh glória! Bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Cadê os bem-aventurados aqui nesta manhã? Cadê os bem-aventurados? Aleluia! E nós vemos aqui que fala sobre as virgens. E quando se fala sobre estas 10 virgens, se fala também do estado espiritual da igreja no fim dos tempos que nós estamos vivendo. As 10 virgens, ela representa os crentes em Cristo. As 5 prudentes simbolizam aqueles que de fato guardam a fé e têm um relacionamento genuíno, um relacionamento íntimo com Deus. Esses são os prudentes, aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra do Senhor. Esses são os prudentes, que simboliza aqueles que guardam a fé, que não negam o nome do Senhor Jesus. E fala também sobre as loucas, ou seja, as 5 tolas, que representam aqueles que, apesar de professarem a mesma fé, processam a mesma fé, mas não estão realmente preparados para o retorno de Jesus Cristo de Nazaré. Não estão preparados, aleluia. Esse contraste reflete as divisões até mesmo dentro da igreja nos últimos dias, aleluia. Com alguns mantendo a verdadeira fé, a verdadeira convicção na palavra de Deus, e outros apenas uma aparência religiosa.
ou seja, vivendo de aparência. E a separação entre as prudentes e as tolas sugere a escatologia da separação final, aonde os justos serão separados dos ímpios no juízo final. Oh, aleluia! E o azeite aqui, ele simboliza o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a falta de azeite representa o que, pastor? Representa a ausência de uma vida espiritual verdadeira e de preparação que é necessária para o encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É um nível escatológico. Essa parábola, ela alerta para a vinda de Jesus. Ela alerta a igreja para a volta do Messias. E quando haverá ali um grande julgamento, e aqueles que não estiverem prontos não participarão do reino de Deus. Não participarão. Examine-se a sua vida espiritual. Faça uma reflexão nesta manhã, neste primeiro culto de Santa Ceia deste ano de 2025. Você tem azeite suficiente para sustentar a sua fé até o final? Ou será que está faltando azeite? Ou será que está faltando a presença do Espírito Santo? Porque a preparação para a volta de Cristo envolve mais do que uma aparência externa de religiosidade. Porque muitos infelizmente estão vivendo de aparência. Tem aparência que tem a presença, mas está vazio. Está vazio de Deus. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Vivemos de forma vigilante e buscando a santidade na presença do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus capítulo 25, versículo 10: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia! E esse texto é claro. Ele está dizendo as que estavam preparadas. Ou seja, a igreja tem que estar preparada para o arrebatamento. A igreja tem que estar preparada. Aleluia! Porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai vir, mas nós sabemos que Ele virá buscar a sua igreja. E nós não sabemos também o dia nem a hora que vai findar a nossa passagem aqui na terra, mas nós sabemos que vai chegar um dia. Hoje nós estamos nesse dia 12 de janeiro, neste culto de Santa Ceia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós chegamos aqui pela misericórdia de Deus. Mas quantos que não conseguiram chegar até aqui? Quantos? Mas aquele que parte, aquele que dorme no Senhor, ou seja, morrer em Cristo é ganho. Mas o problema é partir desta terra, partir, aleluia, sem estar preparado para encontrar com Jesus, sem ter o nome escrito no livro da vida. Então, meus irmãos e irmãs, igreja do Senhor, nós temos que estar preparados. Temos que estar cheio da presença do Senhor, mesmo diante das lutas, da adversidade, mas nós temos que manter a nossa vida cheia da presença do Senhor. E o azeite aqui, ele representa o que? Ele representa o Espírito Santo, a vigilância espiritual nos últimos dias que nós estamos vivendo. Porque, como diz a palavra, por se multiplicar o amor de muito, se multiplicar o pecado, o amor de muito se esfriaria. E quantos não estão mortos espiritualmente? Quantos que já não têm mais força mais para vir para a casa do Senhor? Quantos que não estão acomodados dentro de casa? Quantos que já não têm mais força mais para orar?
Quantos que já não têm mais força para jejuar? Quantos que estão vazios, mas nesta manhã, através desta palavra, Deus está derramando azeite. Orianda Labaias, oh glória! O azeite é crucial para manter as lâmpadas acesas. Tem que ter azeite, é essencial. E este azeite ele é representado, aleluia, pelo Espírito Santo, que é a nossa unção e capacitação para viver uma vida cristã, uma vida verdadeira e uma vida de santidade na presença do Senhor Jesus. Oh glória a Deus, aleluia. Em uma perspectiva escatológica, o azeite ele aponta para o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E quando o Espírito Santo será dado abundantemente ali para preparar a noiva, para preparar a igreja para o retorno do Messias, para o retorno de Jesus. Quem está aguardando a volta de Cristo? Quem está aguardando o dia do arrebatamento? O azeite, meus irmãos, ele é vital para a vigilância espiritual. A lâmpada sem azeite se apaga. E quando a lâmpada sem azeite se apaga, representa o quê? Representa a morte espiritual daqueles que não são alimentados pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Representa a morte espiritual. E como eu disse uns minutos atrás, quantas pessoas que não estão mortos espiritualmente, vivendo só de aparência. E nos últimos dias, o Espírito Santo continua a trabalhar na igreja, trazendo convicção, arrependimento e santificação no meio do povo de Deus. Oh, aleluia! E o Espírito Santo, ele é o selo que garante a nossa participação no reino de Deus, no reino do Senhor. A vigilância espiritual é uma questão de estar cheio do Espírito Santo, não apenas em um momento de conversão, mas constantemente renovado pela presença dEle. Aleluia! Mortos espiritualmente, vazios, lâmpadas apagadas, que representa a morte espiritual. Aleluia! E quantos não estão nessa situação? Perderam o azeite, a lâmpada se apagou, não tem mais força mais para vir para a igreja, não tem mais força mais para caminhar, não tem mais força mais para orar, não jejua mais, não se santifica mais, porque já está morto espiritual, está com as lâmpadas apagadas. Mas ainda há tempo, ainda há tempo. Busca o enchimento diário do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos tempos de crise e escuridão espiritual, é somente por meio do Espírito Santo que seremos mantidos firmes na presença de Deus. Aleluias! A vigilância não é, aleluia, uma tarefa passiva. Ela exige uma busca constante por intimidade com Deus, e uma vida de oração fervorosa, e uma vida de obediência à sua palavra. Oh aleluias, oh glória. Como diz lá em Efésios capítulo 5 versículo 18: não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Oh aleluia, eu vou repetir para a igreja, Efésios 5:18: não se embriague com vinho, mas enche-se do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus.
E nós vemos aqui que fala a respeito da meia-noite, o retorno repentino de Cristo e a inesperada chegada do grande juízo final. Aleluia. A meia-noite, aqui nesta parábola, ela representa aqui o momento da chegada inesperada de Jesus, quando muitos não estiverem esperando, o qual ocorrerá de forma súbita e sem aviso prévio, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento, assim como o ladrão, ele age na noite. E a meia-noite simboliza um momento escatológico, em que a igreja ela será confrontada com o retorno de Jesus Cristo e com o juízo final, como diz lá em Apocalipse. A meia-noite é o ponto de máxima escuridão, representando a profundidade da tribulação e da apatia espiritual dos últimos dias. O grito, o noivo vem. O noivo vem, indica a iminência da volta de Cristo e o início da separação entre os salvos e os perdidos. Oh glória! E esse evento será um evento repentino, vai ser rápido demais, não dá tempo para nada. Esse evento será repentino e trará tanto alegria para muitos e também terror para a vida daqueles que vão ficar. Aleluia! Dependendo da preparação espiritual de cada um. Por isso que nós, igreja, nós temos que estar preparados, temos que estar atentos. Não podemos abaixar as guardas, não podemos, aleluia, não podemos esperar por um momento perfeito para nós nos prepararmos, porque a vinda de Cristo será repentina e a nossa preparação, ela deve ser uma preparação contínua, ou seja, todos os dias se preparando para a volta do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 44, diz: por isso também vós estáis preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Já imaginou se Jesus voltasse agora? Já imaginou? Quantos que não vão ser pego desprevenido? Quantos que não vão ser surpreendidos? Aleluia. Tem aparência que tem a presença de Deus, mas está corrompido pelo pecado. Tem aparência que tem a presença de Deus, mas está vazio, coração contaminado pelo pecado. E a porta, quando se fala a porta fechada, se trata do juízo final e a exclusão dos impróprios. A porta fechada, ela representa o fim da graça, porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas quando essa porta fechar, ela representa o fim da graça e agora o início do juízo. Aleluia. E quando a porta se fecha, a oportunidade de salvação ela é encerrada. Não há mais oportunidade. Por isso que nós temos que estar em obediência à palavra do Senhor. Porque se amanhã nós partirmos desta terra, se nós não estivermos em obediência à palavra do Senhor, a oportunidade da salvação ela é encerrada. Oh glória a Deus. Em uma visão escatológica,
A porta fechada, ela reflete no momento em que a igreja será separada dos ímpios, e os que não estiverem preparados serão excluídos do reino de Deus, como diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Não sou eu que estou falando, a voz pode ser minha, mas a palavra é de Deus. A porta fechada, meus irmãos, é uma metáfora para o fim do tempo da graça, quando o convite à salvação ela será encerrada. E essa exclusão não é um julgamento injusto, não. Talvez muitos podem pensar que é um julgamento injusto, mas não é. É uma resposta justa a uma vida negligente e uma vida indiferente ao chamado de Deus. Porque Deus está alertando a igreja, Deus está alertando sobre o seu retorno. E no retorno de Jesus, aqueles que não estiverem prontos estarão eternamente separados da sua presença, como é escrito no livro de Mateus capítulo 25, versículo 30. A oportunidade enquanto nós estamos em vida, partiu desta terra, a oportunidade já se encerra, ou seja, a porta da graça se fecha. E nesta manhã, hoje é o dia da salvação. Não adie sua preparação, pois o retorno de Cristo pode ocorrer a qualquer momento que nós imaginamos. Quando a porta se fechar, não haverá mais oportunidade para o arrependimento, não haverá mais oportunidade para deixar o adultério, não haverá mais oportunidade para largar a mentira, não haverá mais oportunidade para largar a vaidade, não haverá mais. Porque quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, então começareis a ficar de fora. Aleluia, como diz lá em Lucas 13, 25. Então um alerta para nós, igreja, é um alerta para nós, um despertamento para a igreja. Vigiar, quando diz a palavra do Senhor, orar e vigiar sem cessar. Vigiar significa o quê? Estar preparado para não ser enganado pelo mundo, para não ser enganado por falsos profetas que têm distorcido a palavra de Deus. Aleluia. E a exortação final de Jesus é o que? Vigiai. Vigiai, esta é a exortação de Jesus, pois não sabeis o dia nem a hora. E quando ele se fala nisso, não sabeis o dia nem a hora, é uma chamada escatológica para a preparação constantemente da igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A vigilância é uma atitude ativa de perseverança e a fé em Jesus Cristo nos últimos tempos, aonde o engano, a apatia e as falsas doutrinas serão comuns, como diz lá em Mateus 24, 24. E nós estamos vivendo esses dias, falsas doutrinas, heresias, doutrinas mundanas. E a vigilância é a chave para permanecer preparado para a volta de Jesus Cristo de Nazaré. É uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade individual. Essa responsabilidade é minha, sua, mas também comunitária, pois a igreja deve se apoiar mutuamente para viver em santidade e obediência a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! E a preparação não é uma atividade ocasional, mas é um estilo de vida que nós temos que ter. Um estilo de vida que envolve obediência à palavra e a dependência do Espírito Santo.
Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, para nós concluirmos, viva com uma consciência eterna. Eu vou repetir para você: viva com uma consciência eterna. Aonde você quer passar a tua eternidade? O reino de Deus está próximo, e a preparação envolve viver de maneira consciente e fiel, mantendo-se os seus olhos voltados para Cristo e para a sua volta. Como diz lá em Apocalipse 22:12: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar cada um segundo o que tenha feito. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia. E a parábola das 10 virgens é um alerta para a igreja. É um alerta para a igreja sobre a necessidade de vigilância, preparação e perseverança em Cristo Jesus, porque o retorno de Jesus será rápido, será repentino, e não podemos nos dar ao luxo de negligenciar a nossa vida espiritual. Devemos estar prontos, com as nossas lâmpadas acesas, esperando ansiosamente pelo noivo, pela volta de Jesus, porque o tempo é agora, e a nossa preparação, ela deve ser uma preparação contínua, até o momento que a porta da graça se fechar. Oh, glória! E eu concluo a mensagem nesta manhã, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: eis que vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração.